Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 28 de setembro, com os seguintes destaques. Atlético Mineiro e Palmeiras definem o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. Aos 40 anos, Nenê retorna ao Vasco e brilha na equipe cruzmaltina. Barroca é mais um treinador demitido na dança dos técnicos do futebol brasileiro. Aqui na Europa, mais uma rodada da Champions League com a presença dos três grandes do futebol português. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a situação do Cruzeiro e também a rodada, a última do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mais uma rodada da Champions League a partir dessa terça-feira. Os clubes de Portugal presentes, Benfica, Porto e Sporting. Vamos falar mais dessa rodada da Champions na sequência do PB Desporto, como os demais assuntos. Agora é hora do nosso bate-papo. Eles já estão prontos em Maceió, Alagoas, Jorge Moraes, no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. E eu começo contigo, Moraes. O primeiro assunto abordado com vocês é sobre essa situação do Cruzeiro, que está aí cada vez mais evidente. O time a 13 pontos do quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, nesse momento o Clube de Regatas Brasil, CRB, ou seja, praticamente sem chances nenhuma de retornar à Série A. Situação muito complicada, e isso vem dos desmandos de muitos anos nas várias gestões do Clube Mineiro. Moraes, como é que você analisa essa situação? Cruzeiro, ao meu ver, já sem nenhuma chance de sonhar com a Série A do próximo ano, hein, Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Veja bem, a situação do Cruzeiro é a pior possível em relação ao Campeonato Brasileiro desse ano e em relação também à sua gestão financeira. O clube continua devendo muito, está com salários atrasados. O técnico Vanderlei Luxemburgo já disse que, independente de o time subir ou não subir, de pagar ou não pagar o salário, ele vai continuar no comando. O Cruzeiro, como todas as outras equipes, tem ainda 12 rodadas pela frente. Para subir para a Série A e fazer 64 pontos, o Cruzeiro precisa ganhar 11 dos 12 jogos que tem pela frente. Vai ganhar? Não vai. É humanamente impossível de 12 jogos você ganhar 11. Outro detalhe, para permanecer na Série B do ano que vem, ele precisa ganhar pelo menos 5 jogos para não sofrer susto, porque aí ele faria 46 pontos, ganhando 5 jogos, 15 com o que ele tem de pontuação, ele vai para a pontuação de segurança dentro da competição para permanecer na Série B do ano que vem. Agora, de 12 você ganhar praticamente a metade, 5, não é fácil, não é fácil. Mesmo assim, ele corre risco de encostar no Z4, que é a zona de rebaixamento da competição, se continuar do jeito que está. Não adianta conversa, não adianta querer resolver na pressão. O time que começou errado, contratou errado, tem uma gestão errada, vai terminar errado, né? Na competição, viu, Júnior?
Olha, Moraes, o que é que desmandos numa gestão de futebol, qualquer empresa, qualquer negócio, né? O futebol é mais um. Como é que você quer um clube com resultados? Como é que você pretende que o seu clube seja grande se você tem administrações totalmente descompromissadas com a seriedade, com o comando de um clube? Ainda mais com a dimensão de um Cruzeiro, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e hoje a gente pode afirmar aqui que o Cruzeiro virou um time de Série B, porque ele está caminhando para mais uma permanência, mais um ano na Série B, será o terceiro ano consecutivo do Cruzeiro na Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e isso vem justamente de desmandos, vários desmandos de diretorias, né, de comandos na equipe mineira. Para você, Antônio Manuel Góes, eu falei isso com o Moraes e jogo para você agora. Não é de hoje que o Cruzeiro vive uma situação administrativa caótica. Alô, gente do PB Desporto. Vou fugir à realidade geradora da mixórdia no futebol, que implica derrotas e rebaixamentos e tem desqualificado clubes brasileiros com histórico de memoráveis conquistas em níveis nacional e internacional. A caótica situação do Cruzeiro remonta a vários anos e envolve uma disputa de egos entre figuras do poder econômico de Minas Gerais, advinda dos tempos de Zezé Perrella e seu arqui-inimigo atleticano Alexandre Calil, atual prefeito da capital mineira em segundo mandato e pretenso candidato ao governo estadual. Ontem como hoje, a intromissão dos tais mecenas, supostos salvadores dos clubes, tem sido em particular a marca recorrente no futebol mineiro. O atual homem forte do Galo, como sabemos, Roberto Menin, é dono do complexo MRV do ramo imobiliário, a quem pertencem ainda a CNN Brasília e a Rádio Itatiaia, cujo diretor, José Vitor Xavier, consta como carta na manga do mecenas para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Aliás, o mesmo Xavier derrotado na disputa com o Calil, reeleito em 2018. O ex-cartola cruzeirense Zezé Perrella, de relação familiar na industrialização de carnes e derivados, tem nebulosa amizade com o hoje deputado Aécio Neves. E um helicóptero de sua propriedade foi apreendido pela Polícia Federal na fazenda do ex-governador tucano com um carregamento de cocaína, cujas subsequentes demandas policiais e judiciais seguem no mais absoluto anonimato. Ninguém fala mais nisso. O último mecenas do Cruzeiro foi Pedro Lourenço de Oliveira, dono da rede de supermercados BH, cuja grana saiu pelo ralo de sucessivas gestões estreladas, repletas de falcatruas a envolver milionárias contratações de atletas e treinadores, hoje credores judiciais do passivo cruzeirense, que não é tido como massa falimentar em função do surreal regime do futebol brasileiro, administrado por sociedades sem fins lucrativos, embora a gerir centenas de milhões de reais. Tento expor em poucos minutos que o mecenato no futebol do Brasil, vez por outra, quebra a cara dos tais benfeitores, incensados pela desinformação dos torcedores, já que a exclusiva intenção dos badalados trens pagadores é promover o crescimento dos respectivos patrimônios empresariais à custa da popularidade clubística, como no caso do Cruzeiro, de incerto e frustrado retorno da colossal dinheirama aplicada. Aliás, persiste uma briga de foice no âmbito do Atlético Mineiro entre Menin e Calil, já que o prefeito belo-horizontino é sócio do grupo familiar que toca a Erca Engenharia, incorporadora do ramo imobiliário. Como se pode depreender, o termo cruzeirar, que pejorativamente passou a identificar os catastróficos desmandos gerenciais do clube, romanticamente originário 100 anos atrás, da colônia italiana em BH como Palestra Itália, não duvidem, poderá ter um concorrente verbal de peso em futuro, por enquanto incerto e não sabido, o Atleticar, porque os planos do poderoso Roberto Menin e sua corporação familiar poderão sair pelo ralo também, a exemplo de outros tantos que surfam na onda do futebol com o prioritário propósito de multiplicar seus patrimônios,
Bem assim, beneficiários desse curso de vantagens fiscais da relação incestuosa com o poder público, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você fez aí uma análise bem profunda, né, colocando de fato que muita gente fala do momento atual do Cruzeiro, né, da gestão que foi a última, né, que levou o Cruzeiro a essa situação por qual o clube vive agora. Não que você disputar uma Série B, que um time cair, seja o fim do mundo, mas um clube grande, da estrutura do Cruzeiro, do nome do Cruzeiro, vamos colocar assim, né? Porque a estrutura ficou abalada com essas gestões totalmente caóticas. Mas um clube como o Cruzeiro, caminhando para a sua terceira Série B, terceiro ano consecutivo na Série B, deixa bem claro tudo que você colocou aí. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é mais uma rodada, a última do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo empatando fora com o Atlético Mineiro, fez 1-0 já aos 44 e nos acréscimos tomou um gol do empate do Coelho de Minas Gerais, o Palmeiras perdendo para o Corinthians, o Atlético Mineiro empatando com o São Paulo no Morumbi, o Fortaleza, ao meu ver, uma equipe está fazendo talvez o melhor trabalho, porque Palmeiras, Atlético, Flamengo já são clubes com tradição, né, em fazer belos campeonatos brasileiros, brigar por título, mas o Fortaleza que vem fazendo realmente um belo campeonato, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogando em Minas Gerais com o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, venceu de virada, já mostrando que era uma equipe que tinha potencial para fazer pelo menos um bom campeonato brasileiro. E aí veio, né, a sequência de jogos, Fortaleza confirmando esse bom futebol e hoje está aí na terceira colocação do campeonato brasileiro. Agora, o outro assunto que eu quero abordar com vocês, começa contigo, Moraes, sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo empatando com o América Mineiro em Minas Gerais, o Palmeiras perdendo para o Corinthians, o derby paulista no Brasileirão, o Atlético empatando no Morumbi com o São Paulo, o Fortaleza vencendo, o Sport e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, com o time todo de reservas praticamente, perdendo no Rio para o Fluminense. Bom, Júnior, nada é definitivo nessa Série A, na divisão especial do futebol brasileiro. Mesmo com a derrota do Palmeiras para o Corinthians que vem crescendo muito e vai brigar por uma vaga na Libertadores da América, anote aí, do ano que vem. Mesmo com o empate do Flamengo, o empate do Atlético Mineiro, a derrota do RB Bragantino e a vitória do Fortaleza, nada se concretiza com relação a essa Série A. Muita coisa ainda vai acontecer. O Flamengo poderia ter encostado no Atlético Mineiro, que empatou, se o Flamengo tivesse vencido. A mesma coisa o Palmeiras, mas eles empataram. E a folga que está tendo na competição é o time do Fortaleza, que vem jogando bem, é um time que vem conseguindo os resultados de vitória, é um time que está dentro do G4, vai ficar brigando até o final por uma vaga. Se não conquistar o título, que eu acho muito difícil o Fortaleza conquistar, mas ele vai brigar, com certeza, uma vaga na Sul-Americana já tem, e vai brigar até o final por uma vaga na Libertadores da América, que seria histórico para o Fortaleza no ano que vem. Então, mesmo com o empate do Flamengo, empate do Atlético, derrota do Bragantino, vitória do Fortaleza, derrota do Palmeiras, nada é definitivo ainda nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Esses chamados clubes grandes estão aí também com as atenções voltadas, aqueles que estão disputando ainda a Libertadores da América desse ano, Copa do Brasil e tudo mais. Então, de repente, entra com, e até a própria Sul-Americana, como é o caso do Bragantino, de repente entra com time misto e o time não corresponde à expectativa. Vamos torcer daqui para frente que a gente possa ter um quadro diferente, que certamente
nós teremos esse quadro diferente, com Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras brigando lá em cima na liderança até o final da competição desse Campeonato Brasileiro da Série A, viu, Júnior? De fato, Moraes, eu também acredito que as três equipes que irão permanecer brigando pelo título do Campeonato Brasileiro são essas, né? O Atlético Mineiro com a vantagem, a gente não pode deixar de colocar como para lá de importante essa vantagem que o Atlético Mineiro tem. Na minha opinião, o Atlético é um time que também faz jogos em que não faz um futebol convincente. Às vezes ele tem dificuldades para vencer uma partida, mas no geral é uma equipe, além de ser uma equipe muito forte, essa vantagem que tem, mas muitos podem falar, o Flamengo tem 2 jogos a menos. O Flamengo tem 2 jogos a menos, mas empatou agora o último jogo. E terá jogos, né, dificílimos contra o Grêmio e o Atlético Paranaense. Então a vantagem do Atlético ela é real. 2 jogos menos do Flamengo, mas o Atlético tem uma vantagem, só que é claro, muitos jogos ainda por jogar, né, por serem disputados, e isso pode mudar. Pode mudar. O Flamengo, eu acredito que a briga maior ficará entre Flamengo e Atlético Mineiro. Palmeiras, até pelas últimas atuações, acredito que ele não vai conseguir chegar na sequência do campeonato próximo de brigar pelo título, mas, enfim, tá ali, né? Tá ali bem posicionado ainda. Agora o Fortaleza, sem dúvida alguma, que trabalho do Juan Pablo Voivoda. E Antônio Emanuel, como é que você analisa essa rodada? E sem dúvida alguma o Voivoda no Fortaleza, no começo do campeonato muitos diziam, o Fortaleza é fogo de palha, é começo ainda. Estamos aí, indo para a 22ª, 23ª rodada, e o Fortaleza em 3º lugar no campeonato. Garantir a conquista do Campeonato Brasileiro é a prioridade de nossos clubes de maior investimento, como aliás ocorre mundo afora em qualquer competição desportiva. Participar de relevantes e financeiramente lucrativos torneios continentais, como aí na Europa a Champions League e por aqui a Libertadores da América. À margem da atual disputa pelo troféu do Brasileirão, a envolver pelo menos mediaticamente Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, com Galo em confortável dianteira, o Verdão meio que em difícil perspectiva de avanço, apesar de segundo, rumo ao topo da tabela, e o Flamengo com jogos atrasados a cumprir e obrigado a vencer tudo para cogitar a difícil ultrapassagem do líder. Convém ressaltar o notável avanço de Fortaleza, ora em 3º lugar, e Bragantino em 5º, cujas bem estruturadas gestões ensejaram esta promissora realidade dos 2 disputantes na consolidação de vagas para a Libertadores da América de 2022. Ambos os clubes praticam gestões de pés no chão. O Bragantino, consorciado à empresa austríaca de isotônicos Red Bull, é treinado pelo paulistano Maurício Barbieri, 39 anos, com passagem por Audax, Red Bull Brasil, divisões de base e comissão técnica do Flamengo, Goiás, América Mineiro, CSA e, por último, Bragantino, em cujo comando garantiu já em 2020 presença na Sul-Americana de 2021, agora solidamente encaminhado para a Libertadores de 2022. Já o Fortaleza, alavancado ao título da Série B, sob a direção do à época noviço treinador Rogério Ceni, e daí a Série A desde 2019, contratou este ano o argentino Juan Pablo Voivoda, 48 anos, em cujo currículo constam News Old Boys, Tajeres, Huracan e União La Calera do Chile, que ajudou a chegar pela primeira vez este ano à Sul-Americana. À frente do Red Bull Bragantino, Barbieri integra a nova fornada de treinadores brasileiros. Já Voivoda, no comando do Fortaleza, é outro representante da escola argentina de renomados treinadores em clubes e seleções da América do Sul, bem assim na Europa e Ásia. Embora tenha perdido seu principal jogador, o meio-campista Claudinho, transferido para o Zenit da Rússia, o Bragantino de Barbieri ajustou-se às alternativas do elenco, através de contratações de médio impacto no futebol brasileiro. O Fortaleza de Voivoda é 3º colocado com 36 pontos, um acima do Flamengo em 4º.
Antônio Júnior, também à base de um elenco de menor repercussão no mercado, o tricolor cearense é um convite à reflexão de vários dos chamados grandes do futebol brasileiro, entre os quais Botafogo, Vasco e Cruzeiro, cujos cartolas deveriam sim abdicar da falida empáfia que os afundou e se submeterem a um estágio gerencial intensivo no Fortaleza. Até porque, em matéria de desmandos administrativos tão em voga em nosso futebol, segundo o inesquecível Luiz Gonzaga, não, no Ceará não tem disso não. Olha, Antônio Manuel Góes, você citou aí, falando por último, do trabalho do Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza. E nessa segunda-feira, na última segunda-feira, dia 27 de setembro, no programa Bem Amigos do Sport TV, ele foi um convidado, né? E deu uma entrevista para lá de interessante, falando do seu início no futebol. Ele que fazia medicina, já estava no que a gente chama no Brasil de residência, né? na medicina, faltando um mês apenas para concluir a residência e começar a atuar de forma mais direta com a medicina. Ele já estava na residência, claro. Deixou para lá, porque recebeu uma proposta para dirigir uma equipe da primeira divisão e não pensou duas vezes, segundo ele mesmo confirmou. Ele mesmo afirmou, melhor dizendo. Uma entrevista maravilhosa, mostrando o conhecimento dele e uma coisa muito importante que a maioria, infelizmente, não é assim. Uma simplicidade imensa. Ele, inclusive, colocaram alguns vídeos, né, que já viralizaram nas redes sociais, ele andando nas ruas, né, sem segurança, indo ver as chamadas peladas, né, de futebol ali em Fortaleza, na praia, nos campos, enfim. Uma figura realmente muito, muito simpática, um profissional de mão cheia e merece esse trabalho que está fazendo no Fortaleza. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E na dança dos técnicos do futebol brasileiro, mais um foi demitido. Agora, o Eduardo Barroca foi demitido do Atlético Goianiense após 25 jogos, com 7 vitórias, 7 derrotas e 11 empates. O time já não vencia há 10 jogos. Nesse espaço aí de tempo, ele teve apenas uma vitória. E, segundo o presidente do clube, o Adson Batista, que no Twitter colocou que, apesar do bom ambiente, do profissional sério que o Eduardo Barroca o clube estava procurando uma nova filosofia de jogo. Inclusive, ele colocou que foi uma demissão em comum acordo. É engraçado que sempre agora virou moda, né? Todas as demissões que ocorrem no futebol brasileiro, vem essa frase: foi uma demissão em comum acordo. Agora, a pergunta que fica: o Barroca, 39 anos, um treinador que já mostrou ter um diferencial, que busca jogar para frente, busca a vitória, mas o Atlético Goianiense, apesar no começo do campeonato até abriu uma gordura, ficou ali entre os primeiros colocados, é uma equipe que tem as suas limitações, né? Tanto é que foi caindo de produção, mas ocupava ainda uma 12ª colocação no campeonato. Ok, que é preocupante você não vencer, mas aí é que está. E o elenco? A avaliação sempre é feita em cima do técnico. E o elenco? O elenco dá tranquilidade, dá subsídios para o técnico pensar em algo mais? Sempre o técnico é escolhido como culpado. E agora, mais uma vez, mais um técnico demitido no futebol brasileiro. Eduardo Barroca, 39 anos, já não é mais o treinador do Atlético Goianiense. Nas últimas do PB Desporto, falando do Vasco da Gama do Nenê. Nenê, com 40 anos, retornou ao Vasco recentemente e foi um pedido do Fernando Diniz, que já tinha trabalhado com ele no Fluminense. O Nenê que voltou e voltou muito bem, sendo fundamental para o Vasco ter vencido seus 2 últimos jogos na Série B. Em 4 jogos do Diniz no Vasco, são 2 empates e 2 vitórias. E o Nenê sendo fundamental
como foi também nessa última segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro diante do Goiás em São Januário. O Vasco vencendo por 2-0, gols do Morato na primeira etapa. No segundo tempo, o Gabriel Peck fez o segundo, em um passe do Nenê, que fez mais uma bela partida e aos 40 anos mostra que está com uma condição física excelente, e para esse Vasco ele é sem dúvida alguma um jogador fundamental. O Nenê com 40 anos sendo importante para a equipe. Agora o Vasco ainda tem uma situação muito complicada, apesar de estar em 7º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Ele está a 4 pontos do CRB, que nesse momento é o 4º colocado com 44 pontos na competição, 4 a mais. Tem um jogo ainda por fazer pela 27ª rodada contra o Náutico em Recife. CRB ganhando, a diferença aumenta para 7 pontos. Ainda tem o Avaí na cola ali também do CRB na 5ª colocação. Ou seja, o Vasco, segundo os matemáticos, em 11 jogos que lhe restam, tem que vencer pelo menos 7 jogos e um empate para garantir vaga no próximo ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Já nessa noite teremos, noite dessa terça-feira, dia 28 de setembro, o segundo jogo, o jogo da volta pela Copa Libertadores da América, envolvendo o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Um jogo da ida em São Paulo, empate em 0-0, numa partida que foi de dar sono, considerada uma das piores partidas, né, da Libertadores, se não a pior. Um jogo muito fraco, as equipes, o Palmeiras sobretudo de forma defensiva o tempo todo, e o Atlético com poucas chances de fazer o gol, perdeu um pênalti com o Hulk. Mas agora no jogo da volta, o Palmeiras se classifica no empate com gols, empate em 0-0 sem gols, iremos para os pênaltis, e o Atlético Mineiro, com a vitória simples, garante presença na grande final da Copa Libertadores. O outro jogo nessa quarta-feira envolvendo o Flamengo, né, que vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil no campo do aniversário. Primeiro jogo, o Flamengo venceu no Maracanã por 2-0 e pode jogar por um simples empate ou até perder por um gol, que estará também na final da Copa Libertadores da América. E nessa terça-feira, 28, teremos o início da segunda rodada da Champions League, a fase de grupos, com duas equipes de Portugal em ação. O Porto jogando aqui na cidade do Porto contra o Liverpool. O Porto que na primeira rodada empatou fora de casa com o Atlético de Madrid e agora vai encarar a forte equipe do Liverpool. E a dúvida é o Pepe, o zagueiro Pepe, alagoano Pepe, jogador também da seleção portuguesa, que é dúvida para essa partida. No outro confronto de uma equipe portuguesa, nessa terça-feira, o Sporting vai jogar fora de casa contra o Borussia Dortmund da Alemanha, que é o 4º colocado no campeonato alemão. O Sporting que vem de uma sonora goleada, jogando em casa, no seu estádio José Alvalade, 5-1 para o Ajax, e vai buscar aí a sua reabilitação. Siga nos acompanhando aqui no PB do Esporte no YouTube, como também no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!